Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, depois de muita gente pedir, sério, é o vídeo, eu acho que um dos vídeos mais assistidos do canal. Tem mais de 5 mil visualizações. Aí alguém vai falar assim, ah, mas é tão pouquinho, porque o pessoal tem bilhões de visualizações. Comparando minhas visualizações normais, é muita coisa. E aí, o que que acontece? Há 10 meses atrás, 10 meses, eu entrei no Kumon. E aí eu mostrei aqui. Tinha uma semana que eu tinha entrado no Kumon e eu mostrei aqui como que era, como que eu tava descobrindo, como que ia ser e eu não sabia como que ia evoluir. E prometi que depois eu voltaria para contar. Então eu tô vindo 10 meses depois, que eu já tenho uma base boa para poder falar se tá funcionando para mim, se não tá, como que eu tô lidando com tudo isso e como que funciona. Bom, aqui, ó, o Kumon ele é feito por módulos. Cada módulo é um livro. Ó, esses aqui foram os módulos que eu já fiz. Então, já fiz uns aí. Só que era pra ter evoluído bem mais, mas não rolou. E aí, cada módulo vai dificultando um pouquinho. Todos os livrinhos vêm com esses bloquinhos de exercício. Esses bloquinhos, a gente tem que fazer um bloco por dia, todos os dias do ano. Não tem feriado, férias, nada. Não entre de férias, você faz todos os dias. O ano tem 365 dias, você faz 365 bloquinhos. E aí, como que é? O Kumon, na verdade, são para crianças. Eu tenho 38 anos, né? Eu comecei com 37, fiz 38 agora. E eu não conseguia entender o inglês. Eu já tinha entrado em cursinho, peguei aplicativo, não entendia. Sabia algumas palavrinhas básicas, mas eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Quando eu assistia um filme, eu não conseguia nem entender o que as pessoas falavam, porque assim, meu negócio era assim, as pessoas falavam uma frase, eu não conseguia nem entender a frase. Pra mim, elas estavam falando assim, blá, 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 blá. Eu não entendia, pra mim não fazia sentido nem a frase. Mesmo se eu não soubesse traduzir, pra mim não fazia sentido, meu ouvido não entendia. Então, pra mim, o inglês sempre foi uma batalha, assim, era sempre uma trava. Então, eu decidi entrar pelo Kumon. Por quê? O Kumon é um método de repetição e é um método que não é assim, são 2 anos de curso, não. Você tem seus bloquinhos, você vai fazendo no seu tempo, né? Apesar de você ter que fazer todos os dias tal, mas você vai evoluindo. E você só evolui quando, né, quando você estiver apto para evoluir. Então, termina o caderno, né? Que tem um aplicativo junto. O aplicativo no celular. E alguns bloquinhos tem. No começo tem os CDs. Deixa eu mostrar aqui um que tem CD. Pra quem quiser também escutar no carro. Carro que tem, né? Porque o meu nem tem. Mas assim, quem tem, dá pra escutar no carro. Apesar que quase ninguém usa isso. Enfim. E aí você escuta ele passa, por exemplo, começa lá, a primeira sempre tem uma história, são duas histórias, 2 ou 3 histórias, aí ele vai lendo a história, você vai repetindo. Então ele fala aqui, aí você repete, ele fala tudo isso, você repete. Esse aqui é porque é o H, o que eu tô. Mas eu comecei, pra vocês terem ideia, como eu não sabia nada de nada, eu comecei nesse aqui, que é o 4A. O 4A, pra vocês entenderem, eu acho que ele é o segundo bloquinho do começo. Então, acho que o primeiro bloquinho, que era o 5A, era tipo pontilhado, era meio quase alfabetização em inglês. Então, pra vocês terem ideia que eu não sabia nada mesmo. A gente chega lá, eles te dão um bloco assim, aí você faz o teste e a partir desse teste eles falam que nível que você tem que começar. Então, eu comecei do começo. Olha só como que era. Ó, aí é assim. Ó, você vai fazendo, tem a figurinha, são bem basiquinhos, coloridos, porque isso aqui, lembrando que é para criança, não para adulto, que nem eu. Porém, eu precisava de um método do começo mesmo. E aí, ó, vai vindo, e aí tem muitas palavrinhas, ó. Então tem a figura e tem a palavra embaixo para você saber o que é, e no áudio que tem no aplicativo, que a dona da escola lá que vai liberando cada módulo. Então, assim, eu tava no 4A, apesar de ter todos os módulos no aplicativo, ela liberou o 4A para mim. E aí, lá ele fala, então ele fala a palavra
e aí eu tinha que repetir. Aí ele fala outra palavra, eu vou repetindo e assim por diante. E todo Kumon é isso, é repetição. Então, a história, por exemplo, é sempre uma historinha no começo e essa história você vai escutando e você vai repetindo todas as vezes que você vai fazer. Terminou aquele que é um áudio por dia, né? E aí você faz o bloquinho do dia, que tem que ser feito todos os dias. Então, eu comecei no 4A, aí vem, ó, 3A, 2A, aí vem 2A, só para vocês entenderem como que foi. O 4A, 2A e depois veio o A. Aí esse aqui foi decrescente e daqui começa a crescer de novo. Aí vai, ó, B, C, e aí vai daqui pra frente, ó, G, fui pegando assim, porque são muitos livros, cada módulo um, e cada um de uma cor, que é muito legal. Eu tô no H, então eu já fiz bastante. Porém, eu já reprovei 2 vezes, eu tô na 3ª vez no H. Mas vou explicar por quê. Por que é muito para criança? Porque criança é mais despreocupada, então você vira, é uma rotina, porque assim, o Kumon ele é um hábito. É você fazer todos os dias e você se acostumar a fazer todos os dias. Mas aí eu tava conseguindo fazer, eu confesso. Só que agora no H, eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a pegar mais paciente. E aí acabou que eu fazia um dia, ficava uma semana sem fazer. E aí fazia outro dia, ficava mais 3 semanas sem fazer. E aí nessa me bananou. Porque quando você vai fazer os bloquinhos que eles mandam, por dia, você tem 15, no máximo 15 minutos para fazer o bloquinho. Então, assim, passou, a professora já vai te tirando ponto. Aí, que chega no final do livro, quando você fez todos os bloquinhos daquele módulo, você faz o teste. O teste também tem que ser feito no máximo 15 minutos. O teste é dividido em 3 partes. A primeira parte é para escutar. Então, ele fala, ela coloca o áudio, você escuta e aí você marca qual é a opção que está exatamente o que você escutou. A segunda parte são exercícios que você faz do livro, desse aqui que você aprendeu, coisa que você aprendeu no livro que você está fazendo. E a terceira parte é você falando. Para ela, tem um texto no final, e aí você tem que ler esse texto. Tudo isso vale nota, e aí você tem que atingir a nota, né? Porque hoje eu confesso que eu nem sei quanto que é, mas tipo, acho que é 7, sei lá. E eu sei que se você fica muito abaixo, você faz de novo, e é o que eu tô fazendo de novo e de novo. Mas agora eu tô fazendo certinho, porque eu não tava fazendo, e realmente, cara, se você não conseguir fazer todos os dias, não compensa. Se você não tiver ali certinho, um compromisso de fazer, não compensa, porque é repetição. E a repetição tem que vir todos os dias para ficar na sua cabeça. Que aí você lê a palavra, você já sabe o que tá falando. Por exemplo, ó, o H, vocês viram lá como eu comecei de palavrinhas, né? O H como que é? Deixa eu pegar aqui um qualquer. Continua as histórias, são histórias também, mas aí já são histórias mesmo, são textos que todas essas palavras foram repetidas nos livros anteriores. Então, por que é muito importante fazer todo dia? Porque aí você bate na palavra, você já sabe o que é, porque você já repetiu tantas vezes que você sabe o que tá falando. Então vai ficando muito mais fácil, né? Tipo, nossa, quem diria que um dia eu ia conseguir compreender textos dessa forma? Jamais. Só que vai complicando. Por que eu também fiquei muito nisso? Porque não é só você falar o que tá aqui de forma simples. Conforme você vai passando os módulos, igual o H. Eu peguei aqui, por exemplo, o que eu estou nesse aqui, nessa parte do H, E aí, ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir entender, não sei se dá pra ler. Mas aqui ele já começa a fazer conjugações, essas partes que a gente aprende na escola, verbo, sujeito, para você saber colocar certinho. Então, os exercícios são mais complicados. Então, como eu não fazia direito, eu chegava aqui, aí complicava, eu passava muito do tempo, eu não conseguia fazer em 15 minutos. Mas basicamente, vai pegando essas coisas mais complicadas. Ó, por exemplo, como que você coloca na forma afirmativa, como que você coloca a mesma frase na forma interrogativa, como que você coloca na forma negativa.
Gente, é o português mesmo que a gente aprende na escola, só que agora aprendendo inglês. Eu não lembrava nem da escola, por isso que é muito mais fácil fazer quando você é criança. Adolescente, né? Porque é coisas que você tá vendo na escola vai fazendo muito sentido. O que que aconteceu? Eu não tava conseguindo fazer isso que é muito legal do Kumon. Eu não tava conseguindo fazer, eu tava saindo cedo de casa, chegando tarde em casa, chegava morta, exausta, só queria a minha cama. E aí eu não conseguia fazer, porque na hora que eu pensava nos blocos, porque vai aumentando, os bloquinhos são pequenininhos, e aí conforme você vai passando os modos, eles vão quase que virando uns livrinhos, assim, tipo, é muita coisa. Então eu demorava assim, né? Tinha 15 minutos pra fazer, eu não conseguia. E aí, quando eu pensava assim, ai meu Deus, tem que chegar em casa e fazer aquele bloco de novo, aquele bloco lá que eu tenho que fazer de novo, não, mas eu tenho que fazer um bloco daquele tamanho, eu não fazia. Aí eu meio que eu ia desistir, e aí a professora e a diretora não me deixaram, porque você tá evoluindo. Parar era tipo assim, é meio burrice parar agora. Ainda mais o tanto que eu já evoluí, né? Aí elas pegaram e dividiram em 4. Um bloquinho dividiu em 4 blocos. Então eu pego um bloco que eu fazia em um dia, agora eu faço em 4. Então era pra eu estar bem mais evoluída, mas a gente decidiu fazer assim pra eu não perder o contato com o inglês, porque eu não tenho inglês mais em lugar nenhum. Então eu esqueci. Então eu ia perder todo o dinheiro que eu investi, enfim. Então agora eu faço em 4. Agora essa semana eu entrei de férias, eu tô fazendo mais. Então é bem interessante. Enfim, se tiver pergunta, deixa aí, mas eu vou falar agora de preço, como que é e tal. Eles dão os blocos de uma semana, e aí você vai 2 vezes na semana lá no Kumon. O meu é online por conta da pandemia. Eu comecei online, quis ficar online, mas o meu foi mais por conta do tempo. Mas o normalzinho seria, vou 2 vezes no Kumon para a professora pegar, corrigir os que você fez em casa e fazer um lá com ela. Mas eu faço tudo em casa. Eu vou 1 vez na semana para poder entregar os blocos que eu fiz e pegar os blocos da próxima semana. Quanto que eu pago? A mensalidade aqui em Brasília, eu não sei como que é nas outras cidades, eu pago R$ 267 por mês. No outro vídeo, eu não sei nem quanto que eu comecei pagando, mas acho que foi 250 que eu comecei pagando, 260, não sei. Então, eu pago isso aqui em Brasília, pelo menos. Os Kumons que eu vi são tabelados, é o mesmo preço para todo mundo, do mesmo jeito para todo mundo. Então, não sei se no Brasil todo é assim, mas eu pago 267 por mês. E é isso. Assim, aí eu tenho os bloquinhos, eu vou conseguindo passar conforme a minha capacidade. Então, eu aprendi muito. Não, dá pra ver, né? Que eu comecei só nas palavrinhas e agora são textos bem maiores e tal. São mais complicados, você tem que pensar toda a estrutura da frase, do texto. E como que tá quando eu vejo, por exemplo, escuto uma música, eu escuto um filme, eu tiro a legenda. É assim. Agora, como eu fiquei muito tempo sem. Eu já tô repetindo pela terceira vez vagar, né? Porque eu não tava fazendo. Então você perde. Eu fiquei muito tempo sem escutar. Porém, no começo, pra mim, gente, sem brincadeira, eu não sei se alguém vai me entender. Quando a pessoa falava, parece que eu escutava assim. Blá, 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 blá. Eu não entendia o que a pessoa falava. Não era traduzir, era eu não entender a frase mesmo em inglês que a pessoa falava. Pra mim era só. Eu não entendia. Agora eu entendo a frase e eu já consigo traduzir muita coisa, assim. Muita coisa, assim. Muita não. Mas eu consigo entender o contexto do negócio. O meu negócio é porque eu ainda paro muito pra tentar. O que que acontece? Eu tô naquela assim, eu sei a palavra, mas na hora que a pessoa, ainda mais que você tá assistindo o filme, é rápido, né? Eles falam rápido. E aí eu fico, às vezes, tentando eu parar, pensar numa palavra que eu escutei, tentar lembrar, e quando eu vejo o negócio já foi. Mas eu já consigo entender uma coisa ou outra, o que eu fico muito feliz, sério. Dá vontade de chorar, porque achava que eu nunca ia entender o diacho desse inglês, de verdade. E eu estou entendendo. Então, gente, compensa, mas só compensa se você se comprometer de todos os dias fazer o exercício. Se não, esquece que não vai fazer sentido. Acho que o valor é justo, sabe? Compensa. E o mais legal é porque você vai no seu ritmo, no seu, sabe? Vai no seu ritmo. Não deu, você volta. Ah, deu, tu vai embora.
E é muito legal, quando você vê, vai fazendo os exercícios, você vai entendendo, você vai lendo. Então, assim, pra mim é muito mais fácil ler texto. Se eu pego um texto em inglês, é muito mais fácil, eu consigo entender, eu compreendo. Gente, não, só pra vocês terem ideia, pra eu acabar esse vídeo, prometo que eu vou acabar. Eu entrei como aluna especial do mestrado da UNB. Vocês não estão entendendo o que é isso? Não entrei no mestrado em si, eu entrei como aluna. Só que eu fazia eu fazia matéria com os mestrados, doutorados lá, né, que eles estavam fazendo. E, gente, é tudo inglês. Tudo inglês. E aí eu ficava assim, meu Deus. E aí no inglês, hoje eu consigo pegar textos e eu consigo compreender. Às vezes eu não sei uma palavra ou outra, mas eu faço todo um contexto. Então só disso me ajudou demais. Tinha slides da professora que era todo em inglês. Então eu conseguia compreender algumas coisas. O que eu não compreendia, eu conseguia, sabe, colocar no contexto do negócio, ou depois eu via. Aprendi muito, enfim. Compensa. Tô gostando. 10 meses de Kumon, evoluí bem, eu acho, né? Tipo, pra quem tem muita dificuldade. Então eu tô feliz. Tenho 38 anos, já tô bem velha. E com o dia a dia. Então, sim, estou amando e estou continuando com o Kumon. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou muito grande. Beijo. Se tiver pergunta, deixa aí no comentário que eu respondo todas. Beijo.